Graça e paz, amada igreja. Podeis assentar, por favor. Vamos dar início à continuidade, que nós temos buscado diante do Senhor, pela sua palavra, sobre a evangelização, que nós entendemos que é uma marca bíblica, uma marca saudável de uma igreja bíblica. E esse é o nosso desejo. Essa é a nossa intenção, Nós realmente estamos buscando aqui numa noite dessas, com o nosso coração abertos a aprendermos diante do Senhor, da sua palavra, tudo que Ele tem para nos ensinar, Eu quero começar lendo com os irmãos, Ezequiel 33. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas nós vamos ler até o versículo... Vamos ler a partir do versículo 1, daí a gente conclui assim que a gente chegar no ponto aqui. Mas eu quero indicar a todos que estão acompanhando aqui, esse ensino, a palavra de Deus, que leiam todo o capítulo, para a eficácia do entendimento bíblico, amém? Ezequiel 33, o ofício do verdadeiro profeta, mas também aqueles títulozinhos que são para auxílio, não são a escritura, mas a gente também entende que fala dos atalaias, dos reparadores de brecha, daqueles que têm coragem, de chegar nos perdidos, e dizer: ei, cuidado, o que tu fazes não é bom, tu estás a passos largos indo para o inferno. É sobre esses, Então vamos começar uma boa leitura, Glória a Deus por isso. Versículo 1: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, por aquele que vai ser o seu mensageiro, aquele que está ali em prontidão, tipo um vigia, assim, alguém que está ali cuidando, O povo. 3. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, e, tocar a trombeta e avisar o povo. Então a função aqui, que é de todos nós. Todos nós somos chamados para sermos atalaias. É como se recebêssemos um encargo de arautos, daqueles que vão com as suas trombetas, com seus... No caso, nós temos o instrumento mais lindo de todos, que é a nossa voz. Esse instrumento é incomparável, porque ele tem um registro único. Vocês sabiam disso? Quando a gente vai estudar canto e tal, quando a gente vai se envolver com louvor, assim, com música, cada pessoa tem um registro musical. É como se fosse uma impressão digital. Vejam como é tremendo e perfeita a criação do nosso Deus, Então, aqui no nosso caso, a nossa trombeta é a nossa voz. É a nossa pregação. É a nossa evangelização. Que nesse caso é a nossa advertência. Tá? Versículo 4. Se aquele que ouvir o som da trombeta, do aviso, da advertência, não se der por avisado, olha que claríssima a palavra de Deus, irmãos. E vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ou seja, ele ouviu a advertência, ouviu a mensagem do evangelho, a evangelização, podemos entender assim, amém? E ele está decidido não crer. Ele está decidido não se dar por avisado, então logo o seu sangue vai ficar sobre ele mesmo. E não sobre o atalaia. Nós vamos continuar a leitura aqui. Vamos continuar aqui. E ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Aquele que recebe, que aceita, amém?
Olha que interessante, salvará a sua vida. Será salvo, né? Salvará a sua vida nesse caso. 6. Mas se quando o atalaia vir, no caso, que vem a espada, e não tocar a trombeta, daí aqui agora, primeiro era o ouvinte, amém, irmãos? O evangelista cumpriu o seu papel, evangelizou, aí o ouvinte não quis crer, né? Não se deu por avisado, ele pode se perder, mas se ele se der por avisado, ele pode ser salvo. Agora está falando do evangelista. Agora mudou aqui o quadro. Ó. Mas que quando o atalaia vir, ele ver, no caso, vir, que a espada vem, e não tocar a trombeta, ó, não adverter, não avisar, ó, e não for avisado o povo, daí que era a função dele, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, na sua ignorância, nesse caso aqui, no seu pecado. Lembram que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus, mortos para Deus espiritualmente, apenas como criaturas, Não somos filhos até que encontremos com o Senhor Jesus e sejamos feitos filhos de Deus, Porém, o final do 6, o seu sangue requerirei da mão de quem? Do atalaia. Até aqui tá bom, irmãos. Nós vamos fazer a leitura até aqui, mas eu recomendo que leiam. É um capítulo conhecido, eu sei que os irmãos conhecem. É um capítulo de advertência a todos nós, Nós tenhamos paz também, porque toda vez que nós evangelizamos, irmãos, nem sempre as pessoas vão aceitar o evangelho. Lembra que a gente falou na quinta-feira passada que evangelização não é resultados? Não é medido por resultados, por sucesso ou fracasso? Lembra que a gente comentou isso? Não é um sucesso ou fracasso que determina se a evangelização ela é bíblica ou não é bíblica. Até isso, não é. Porque o nosso dever, quando conversávamos eu e o pastor Michael, é simples de pregar. É de evangelizar. Toda a parte mais difícil, todo o restante é com Deus. Que isso tranquilize o teu coração. Nossos corações, amém? Porque a parte mais fácil, irmãos, é para nós. Que é comunicar, que é evangelizar, que é apenas sermos esses atalaias aqui, que vão ficar, observando o que está acontecendo e vão avisar as pessoas. Irmãos, se por um segundo tu parar para pensar que os teus familiares que tu conheces, os teus vizinhos, teus colegas de trabalho, clientes, pessoas que tu viu no ônibus, que tu viu na rua, que tu viu na loja, que tu viu até na TV, ou no celular, que tu viu em algum lugar, uma pessoa, tá? Se tu parar para pensar por um segundo que aquela pessoa ela pode ter um destino eterno em perdição no inferno, ou ela pode ter um destino eterno nos céus, na nova terra e no novo céus com Deus. Vocês estão entendendo? Meus irmãos, tudo é sobre céu e inferno. Já pararam para pensar nisso? Por que nós estamos aqui essa noite? Porque a gente quer morar no céu. Então a gente já tem o hábito de quem vai morar no céu. E muito nos estranha pessoas que declaram que querem ser salvas, porque sabem que precisam, que querem estar nos céus, na cidade santa, mas aqui não tem o mínimo vontade de estar com o povo de Deus. Vocês não acham estranho esse discurso? Não tem o mínimo de vontade de congregar. Não priorizam a comunhão. A eclésia, a koinonia, o didaquê. Eclésia é a igreja. Koinonia, comunhão. O pastor Michael vem tocando nessas questões do grego com a gente. Didaquê, ensino. Como a gente falou na outra quinta-feira ainda, Dr. Martin Lloyd Jones, um amado irmão que a gente tem falado sobre ele, disse assim que todo sermão ele tem um cunho evangelístico. Ele é ensino, mas ele também evangeliza, E eu concordo com essa fala. E não só isso, irmãos. Nós também vamos precisar do querigma.
que é uma outra palavrinha interessante também, que é a pregação, que é, digamos assim, a proclamação do que tu aprende no didaquê. Didaquê é ensino, querigma a comunicação. E na vida cristã, irmãos, isso é muito interessante, porque a gente tem dito ao longo dos meses aqui, são poucas coisas bem aprendidas, bem vividas e bem transmitidas. Então isso é o ciclo da evangelização. Esse é o ciclo da evangelização. A gente procura aprender sobre Deus, né? Sobre Cristo, sobre a palavra, o Evangelho, a cruz. A gente vive isso, pratica isso, né? E a gente faz o quê? Transmite. A evangelização. Que não tem um fim em si mesmo. Porque se não fosse o Espírito Santo, nós nem estaríamos aqui. O amado Espírito Santo, o próprio Deus, é o grande responsável que nós fomos convertidos a Deus dos maus caminhos, que fomos conduzidos por Ele ao arrependimento de pecados, recebemos dele a fé mediante a palavra. É a obra do Espírito Santo. Poder para testemunhar, para pregar, para viver, para manifestar dons, ministérios, poder de Deus, isso mesmo, irmãos. Nós podemos manifestar o poder de Deus quando estamos evangelizando. Porque os sinais acompanham aqueles que creem, aqueles que vão indo semeando. Os sinais estão, o poder de Deus está com ele, com ela, com sua igreja. Porque a unção está sobre quem? Sobre a igreja. Quem é o cabeça da igreja? O ungido, o Cristo, o Messias. Lembram? Então nós temos a unção garantida ou não? Ou a gente precisa fazer algum tipo de monte? Né? Esse dia eu igual estava conversando sobre isso. Será que a gente precisa fazer um movimento para ir orar no monte? Né? Que eu vou acrescentar alguma coisinha de madrugada para que Deus se manifeste a nós e recebamos uma unção? Não, não precisa. Mas é legal orar no monte, né? Nós queremos, né? É bênção. Mas não para receber aquilo que nós já temos. Ou não temos. Ou a gente tem ou a gente não tem. Porque senão a gente vai estar sempre buscando a tal da unção. Já repararam isso? Aí descobre lá que tem um tal de um apóstolo, um tal de um profeta, e tu vai lá porque tu quer receber a unção. Agora diz que tu derrama com o chifrezinho lá de um bicho, tem um nome lá bíblico, e aí tu recebeu a tal da unção, não sei de quem. Irmãos, nós temos o Messias, Cristo, ele é o cabeça da igreja, e a unção que nós precisávamos para evangelizar, nós já recebemos. Toda ela, não nos falta nada, nenhum recurso. A capacitação vem dele, não é por nós mesmos. Tudo vem dele. O evangelho vem dele. A inspiração vem dele. A graça vem dele. O amor. Ou alguma coisa nós podemos produzir? Nós podemos produzir amor? Não. Nós podemos produzir perdão? Não. Sabe, nos atributos de Deus, meus irmãos, tem coisas que se não ficar claro para nós, a gente precisa buscar novamente significado. Amor, perdão, verdade, entre outras coisas, luz, só existe em Deus. Não existe em nós por nós mesmos, não existe no mundo, irmãos. Não tem um ditado muito antigo aí, no mundo não tem perdão? É a mais pura verdade, não tem mesmo. Porque o perdão só há em Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Em Cristo Jesus. O seu sangue naquela cruz. E Ele dá essa unção para nós. Inclusive Ele vai dizer, perdoem, como vocês foram perdoados. É nesse sentido assim. Porque se vocês não perdoarem, daí é o texto, né? O vosso pai, o meu pai, né, não vai perdoar vocês. Então não é uma opção, né? Que tem, eu vou orar para ver se... Não, perdoa. É imperativo.
A palavra está dizendo, ó, perdoa. Toma a decisão, vai lá, perdoa, e depois o Espírito Santo vem e faz toda a parte mais difícil. A tua parte é obedecer. A nossa parte é obedecer ao Espírito Santo, a palavra de Deus. A palavra de Deus que a gente deve perdoar, para que sejamos perdoados, a gente deve perdoar para que sejamos perdoados. Não tem uma explicação muito teológica, assim, muito elaborada para isso. É o que está escrito, irmãos. Literal. Nesse aspecto é literal mesmo. O que a Bíblia diz. A palavra de Deus. E isso é um ponto final. Não só imperativo, como... Agora, quais as implicações na evangelização? As pessoas entendem que não precisam de perdão. E logo, uma pessoa que entende que não precisa ser perdoada é uma pessoa que entende que não precisa ser salva. Sabiam? É uma pessoa que está tão cega, com a sua mente tão cauterizada, tão trevada, né? Vamos combinar, né? Trevas puras, que ela não acredita em inferno, ela não acredita no céu. Né? Na Cidade Santa, o pastor Marcos já explicou que seria a cidade que desce do céu, né? A Nova Jerusalém. Ela não acredita nisso, irmãos. Então, talvez ela vai achar que é muito bizarro, muito estranha a tua fala. Não te preocupe com isso. Ela vai te achar esquisito, estranho. Ela vai achar um monte de coisa que tu é louco, normal, gente. Vai, olha, se eu fosse contar quantas pessoas já me acharam que eu era louco, olha. Até hoje tem gente que eu acho que eu sou meio biruta, né? E eu sou mesmo, por Cristo. Porque as pessoas pensam isso sobre nós. Tu chega lá e tu fala de Cristo, a pessoa olha para ti assim, ai, coitadinho. Que bom para ti, né? Tipo assim. Só que se tu pudesse tirar o teu coração e botar no peito dela, atualmente tu faria ou não, para ela entender o que tu sente e o que tu entende, sim ou não? Vocês estão entendendo? Não dá uma vontade de fazer uma operação rapidinha, deixa eu botar meu coração em ti, minha mente, para que tu possa ver e tu possa entender que tu precisas. Vocês estão entendendo? Mas é isso. Abram comigo em Hebreus 9, 27, texto muito conhecido, muitas vezes usado apenas para refutar seitas, né, algumas, mas é um texto tremendo. Toda a escritura, irmãos, ela não se esgota em um assunto apenas, ela é útil, ela é proveitosa para ensino, né? Então esse texto que a gente conhece, vamos ler junto aqui, ó. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, apenas uma, né? Vindo depois disso o juízo. Pode passar ali. Assim também Cristo, oferecendo uma vez para levar os pecados de muitos, né? Aparecerá uma segunda vez, sem pecado, né? Aos que o esperam para a salvação. Então esse texto ele fala 100% em perdição e 100% em salvação. Esse versículo específico a gente está destacando ele do texto, tá? Ele é muito usado para nós rebater algumas seitas, não é verdade? Que falam sobre reencarnação. Mas esse texto, irmãos, ele é preciosíssimo para a evangelização. Porque a pessoa precisa entender que, né? Pode voltar para o início, por favor, filho. Que é vindo o quê? O juízo. Ela precisa ser avisada. Aqui entra o atalaia. Vocês viram? Esse juízo aqui, irmãos, é a espada, viu? É a ira de Deus, lembra? Que virá sobre esses que, né? E é muito importante que nós, irmãos, tenhamos consciência na evangelização disso aqui, ó. Que parece, e de forma geral estou falando, não estou falando específico aqui, Igreja Batista Brasa Capão da Canoa, forma geral. Que quando parece que a gente começa a evangelizar, parece que a gente se esquece de textos assim, um pouco. Já repararam? Parece que some, né? Porque parece que entra algumas coisas, parece que embaça um pouco assim, a gente fica meio querendo que a pessoa se agrade,
em atrair a pessoa por outros meios, né? A gente fica meio titubeado, a gente não consegue muito explicar. Só que qual é a urgência, irmãos? Sinceramente, qual é a urgência quando tu lê um texto assim? Não é de perdição e salvação? Sim ou não? Não sei se vocês estão conseguindo perceber, existe uma urgência aqui, uma emergência. Essa pessoa está a caminho do juízo de Deus. Então, isso é importante, né? Os irmãos, a gente não pode ignorar isso. Quer ver? Abram comigo um texto que o pastor Michael, se eu não me engano, ele deve ter lido. É Daniel 12. Sobre essa realidade do inferno, essa verdade do inferno e essa realidade do céu. Vou tratar dessa nomenclatura essa verdade do céu, irmãos. Ela realmente são dois pontos que precisam estar nos norteando em qualquer evangelização. Porque disso depende a vida das pessoas, como depende a nossa, sim ou não? Tudo é sobre céu ou inferno, irmãos. Infelizmente, essa é a mensagem. Parece meio clichê, meio, difícil de trabalhar, mas é sobre isso. Não dá para nós ficar inventando também, né? Então, a partir do versículo 2, por favor, filho. Daniel 12, 2. Ó. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Irmãos, é interessante. Vamos ler o 3 também. Isso. E os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Sobre testemunhar, E é interessante aqui, irmãos, porque as pessoas, elas não vão ter e não vão ser transformadas após a sua morte, simplesmente. Assim, enquanto Cristo não acontecer a segunda vinda, ele não vier buscar seu povo, sua igreja, a morte muda ou não muda o estado de alguém? Se a pessoa morreu perdido, acontece alguma coisinha no meio do caminho, quando eu ressuscitar lá, quando Cristo voltar, né? O pastor Mike explicou, né? Ressurreição dos mortos, lembra? A volta de Cristo. Vai acontecer alguma mudança nisso? Para nós vai. Nós receberemos o corpo já ali, né, pastor? Glorificado. A imagem de Cristo, perfeito. Aleluia? Glória a Deus. Mas os que estão perdidos, irmãos, eles vão padecer eternamente. Morte eterna, no caso. Onde vão, como no bom português, vão queimar no inferno para o resto da vida. Em agonia, onde o verme não morre, né? Lembra que a gente falava, né? O verme não morre, o fogo não se extingue, o enxofre, todo o cheiro, tudo. Não vamos ir além do que a Bíblia diz, mas a coisa é feia. O texto de Daniel eu conhecia daquela versão que fala do horror, que era acho que era não sei qual versão que é, mas ele fala, a palavra que ele usa ali, né, para a vergonha é horror eterno. Mas está muito bom ali a tradução da CF, né? Mas eu lembrava como horror, né? As pessoas, é uma coisa horrível, irmãos. Tu despertar e tu achar e tu ver que tu estava totalmente enganado, né? Tu não creu. Pior que aqueles malucos estavam tudo certo, né? Abram comigo também em Mateus. Essa semana eu percebi que a NVI, né, 2023, que é do texto crítico, ela tirou esse versículo da sua tradução, tá? Agora vê se pode tirar um versículo assim, irmãos. É Mateus 18:11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Agora vê o de serviço, né? Que essa NVI, né, 2023, do texto crítico está fazendo, tirando um texto. Será que eles não param para pensar? Imagina a pessoa não lê isso aqui, irmãos. A pessoa está lendo Mateus e ela não lê esse versículo.
que essa aqui é a agenda, é a missão, é o que Cristo veio fazer. Aqui está falando de Cristo, irmãos. Porque o Filho do Homem veio buscar, veio salvar o que tinha se perdido. Que é porque eu estou comparando ele com Lucas 19:10, tá? Daí vai falar que ele veio... Quer ver? Vamos ler Lucas 19:10. E aqui fica uma comparação para vocês verem como é bíblico. Eles não tinham o direito de tirar. Entenderam? Eles não têm autoridade, e ai deles, né? Ai daqueles que tirarem, né? Ó, Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Misericórdia, né? Misericórdia. Então, eu quero fazer um alerta, né? Mais uma vez aqui, né? Para te ver o desserviço que tem essas versões moderninhas, as N's que eu chamo, né? Carinhosamente. NVI, NVT, NAA, NLTH, todas essas Bíblias moderninhas, as paráfrases também, é um desserviço à fé. Não são fiéis, né? São fiéis ao texto crítico, às ideologias, à teologia liberal e tudo mais, infelizmente. Deus tenha misericórdia desses que estão fazendo isso, porque eles vão prestar conta. Por isso que nós usamos a ACF, né, King James, LTT, são as Bíblias fidedignas ao texto recebido, né, a equivalência formal, né, letra por letra, ponto, palavra por palavra, preservadas por Deus. Vocês veem que gravidade, é um texto que é totalmente evangelístico, que denota a missão do nosso Senhor, nosso Salvador. Em Mateus 18:11, foi sacado de uma Bíblia, entre aspas, né? Será que dá para chamar de Bíblia algo assim? Fica na consciência nossa, né? Bom, vamos entrar no nosso material, dando essa introdução. Evangelização, isso aqui a gente já viu também, vamos direto. A gente considerou, como a gente não conseguiu concluir quinta-feira passada, né, conversando com o pastor Maico, com a minha esposa também, que teria coisas para nós continuar falando, coisas importantes sobre o contraste que nós estamos fazendo. O que é evangelismo, evangelização, é um estilo de vida, o que não é evangelização, né? Por que devemos evangelizar? Por que não evangelizar? Né? Quais as desculpas, né? E quais as ordenanças? Qual o cumprimento? Então, nós estamos fazendo esse contraste. Na quinta-feira que vem, nós vamos trazer à luz da Escritura também quem deve evangelizar e quem nós devemos evangelizar. Né? Aquelas 4 perguntinhas do livro, vai ser 100% no livro. Quem tiver o livro pode acompanhar ali. Né? Vai ser a conclusão desse assunto da evangelização, né? Essa verdade bíblica saudável. Mas vamos lá. Hoje a gente continua no contraste negativo, né? Volta ali só um pouquinho, filha. A evangelização é uma tarefa intransferível. Ou seja, eu não posso transferir. Eu posso dizer assim, não, já que eu sou um pai de família, na minha casa, quem vai evangelizar é tu, Aline, minha esposa, e tu, Sofia. Eu e a Duda, nós estamos transferindo para vocês a responsabilidade que vocês duas são as responsáveis pelo departamento de evangelismo da Casa Família Pero. Será que eu posso fazer isso? Não posso. Porque é o quê? Intransferível. Eu não posso nominar ninguém, fazer uma procuração a ninguém fazer isso por mim. Lembra que a gente comentou nas quintas-feiras anteriores, quem é chamado é enviado. Quem recebe a mensagem, quem foi conquistado por essa mensagem, vai conquistar a outros. Tipo nós aqui hoje. Nós estamos aqui, irmãos, perdão da palavra, como mendigos que descobriram aonde tem pão do céu. Foi dito por Billy Graham, saudoso, querido Billy Graham. E o que os mendigos fazem? Eles não são egoístas, eles vão lá e avisam outros mendigos, ali tem pão. Evangelização. Vão lá que tem pão. Né? Na Paraguaçu, 535, bairro Arco-Íris, Capão da Canoa, lá tem pão. Pão quentinho, saído do forno, do céu, quentinho, Pão do céu.
E é isso que o mendigo faz, ele compartilha com outros que precisam do alimento do céu, né? É intransferível e impostergável, ou seja, tu não pode protelar, tu não pode deixar para depois, ele tem uma urgência, irmãos. Lembra que eu comentei que tu devia visualizar cada pessoa e pensar assim, poxa, eu tenho uma oportunidade de evangelizar essa pessoa. De alguma forma que Deus me dê graça, me capacite para que eu possa evangelizar. É bem por aí, irmãos. Quer ver? Abram comigo em Marcos 13. Vamos ler o versículo 10 e 11, rapidamente. Mas importa que o evangelho seja primeiramente... dá um destaque para essa palavra, uma palavra grande, né? Mas ela diz que vem em primeiro, é uma prioridade. Uma lista com 10 itens. Onde é que está essa questão do evangelho? Está em primeiro. É nesse sentido. Importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. E quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, que está falando de uma certa perseguição, né? Dos contradizentes, muitas vezes, aqueles que vão se opor, né? Não estejais ansiosos de antemão, pelo que haveis de dizer. Irmãos, olha a graça de Deus aqui, olha a capacitação de Deus aqui, mais uma vez, né? De antemão, pelo que haveis de dizer, não se preocupem, basta ter o conteúdo da Escritura. Lembra? Habite ricamente em vós, habite abundantemente em vós a palavra de Cristo. É nesse sentido. Pode passar ali isso. Nem premediteis, mas, né, o que vos for dado naquela hora, isso falai. Quem é que dá aqui? Está aí, ó. Porque não sois vós, não é por nós mesmos, né? O pastor Michael, desde o ano passado, vem falando esse texto, me impactou bastante. Não é por vocês mesmos, não é por nós mesmos, não é por mim mesmo. Consciência, é importante ter essa consciência. Ó. Porque não sois vós os que falais. Mas quem é que fala, irmãos? Mas o Espírito Santo fala através de cada um de nós. Olha que tremendo, irmãos. Não há o que temer, não há o que se preocupar. É só dar o primeiro passo, como diz, né? Vai dar um friozinho na barriga, né? Boa tarde, faz o quebra-gelo aqui, tudo bem? Tá bom esse solzinho hoje aqui na praça, né? O Gaúcho estava me contando que ele e a Silva estavam indo na praça evangelizar e tal, né? Faz o quebra-gelo ali, fala do sol, da lua, criação de Deus, né? Normal, irmãos. Essa abordagem de impacto às vezes e tal. Jesus fez isso também. Os apóstolos também fizeram isso. Método é o que não faltou na vida de Jesus, sabia? Métodos, exatamente. Não se escandalize comigo. Jesus era um estrategista, não importava onde ele estivesse, se for com um agricultor, com uma pecuária, com um carpinteiro, onde ele estivesse, irmãos, ele ia saber o que falar, com doutores. Olha as mesas que ele sentou, com publicanos, pessoas odiavam Zaqueu, corrupto. Quanta coisa Jesus passou, porque ele quebrou paradigmas. Por causa dos métodos que ele utilizou, né? Impostergável. Então, a gente não pode deixar para depois. Tem uma urgência. A gente tem que entender essa urgência para que a gente não deixe passar. Lembra dos atalaias? Tem uma urgência, né? Pode passar. A gente também não pode esquecer, ó, devemos evangelizar o mundo, mas não nos contaminar. Lembra do exemplo da garça que eu tinha dado aquele dia? Pô, a garça está lá no meio da lama, do lodo, mas está branquinha, santa, né? E não mundanizar o evangelho, que é o que alguns grupos têm feito. Alguns grupos religiosos têm feito isso aqui, ó. Eles têm mundanizado o evangelho. Eles têm se amoldado ao mundo, que é contra Romanos 12, a palavra de Deus. Têm se conformado com o mundo, usado a psicanálise, a filosofia do mundo, as ideias, a cultura do mundo, para ganhar um mundo de forma ilícita. Nenhum tempo atrás o pastor Michael ministrava, eles não estão
competindo ou lutando legitimamente. Não é com a Escritura, não há luz, não há evangelho, mas é um mundanismo só, um humanismo, um liberalismo. E chamam isso de evangelização, irmãos, viu? Chamam de evangelização. E se tu não conhece exatamente o que é o evangelho e como foi dada a evangelização na Bíblia, às vezes tu vai dizer amém, que é o pior de tudo. É capaz de dizer amém, mas não por intenção, é porque é um engano, irmãos, é um engano que está aí. Lugares que tu olha assim, isso é uma igreja mesmo. Esse dia minha esposa me falou, o Gaúcho também tinha me falado de uma igreja ali, não parece nem de longe uma igreja lá. Desculpa, não parece. Passei lá na frente e fiquei assim, parece qualquer coisa, mas não uma igreja. Não parece. Olha, perdão, mas não parece. Daí vai ter aquela fala, né? Não tem cara de igreja, mas tem coração, né? Tipo assim, romantizando, né? Então a gente não pode mundanizar. Bom, isso aqui a gente já tinha falado, né? O que não é evangelização? Não é imposição. Isso realmente não tem como acontecer. Por força, por violência, por imposição. Aí não tem salvação, não tem vontade, não tem desejo, né? Não tem amor. Não é um testemunho pessoal, embora aqui o testemunho pessoal, ele faz parte do trilho, do meio, do veículo também. E algumas vezes na Escritura, testemunhar é evangelizar. Tem um detalhe aqui. Alguns textos, vou dar um exemplo aqui, Atos 1:8, conhecidíssimos, a gente não leu aquele dia, vamos ler hoje. Atos 1:8, isso aqui é evangelizar. Não é simplesmente um testemunho, né? Muito conhecido, mas recebereis o poder de quem? Do Espírito Santo. Cumprimento da promessa, lembram? Até que ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tal. E se cumpre o que Jesus falou. O Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, né? Então aqui sereis meus embaixadores, meus representantes, meus arautos, meus atalaias. Vocês vão testemunhar, vocês vão proclamar, vocês vão evangelizar. É nesse sentido. Então há uma unção aqui, né? Quando o Espírito Santo é enviado, conforme Jesus prometeu, e ele está aqui até hoje. Aleluia? Aleluia. É o mesmo lá de Atos 1 e 2, irmãos. É o mesmo Espírito que está sobre nós. Mesmo ontem, hoje, será eternamente. Tanto em Jerusalém, Capão, em toda a Judéia, Rio Grande do Sul, Samaria, o Brasil e até os confins da terra. Evangelizar. Nesse aspecto, testemunhar seria isso. Mas o testemunho, aquele mais básico, onde eu falo de mim um pouco, como Jesus mudou uma história, ele é evangelização em si? Não. Nesse caso, não. Mas ele coopera na evangelização? Sim. Ele coopera. Mas aí fica meio manco o negócio, né? E aí, se tu deu só o testemunho pessoal, tu não evangelizou. Aí fica bem complicado, tá? Pode passar. Não é ação social, nem envolvimento político. Um tempo atrás, alguns irmãos estavam muito nessa daí. Não, porque o cristão tem que ser de direita, não pode ser de esquerda. Assim, por princípio e valor, sim. Realmente não tem compatibilidade um cristão bíblico, um discípulo de Jesus, ser alguém de esquerda. Realmente eu concordo 100% nisso, porque a Bíblia não vai concordar com um cristão de esquerda, se é que existe, né? Porque para mim não existe. Não há compatibilidade. Mas existe a questão de direita e esquerda? Não existe. Esse que é o ponto. Então, adianta eu ser partidário? Não adianta. Porque Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Ou a gente esqueceu disso? Meu governo não é daqui. Jesus, irmãos, o que acontece na política do mundo tem alguma interferência no reino de Deus? Nenhuma. Irmãos, tanto faz quem é o presidente do Brasil.
Vocês sabiam? Uma coisa é certa, a gente tem que orar por ele. Isso é um dever da igreja. A gente goste ou não goste de quem ele é uma autoridade. Romanos 13, não dá para rasgar a folha, irmão. Não, a gente rasga a folha ali e joga fora. Aí o pastor Michael, depois Deus vem com a espada, né? Não dá para rasgar, irmãos. Tem que orar por ele. Mas partidarismo, né, ou política e ação social também não é evangelização. Mas a ação social ela tem um papel. Só que às vezes as pessoas confundem boas obras com ação social. Então é só por isso que eu falei isso. Mas eu entendo que as boas obras, conforme a Escritura diz, de atender a viúva, os órfãos, os pobres necessitados, conforme a Bíblia diz, essas sim seriam a nossa ação social abençoada para a nossa cidade, para o nosso bairro. E não essa a ação social que o Estado propõe, as ideologias com as minorias, né? Propõe. Essa não. Essa igreja não tem que se meter. Ideológica, né? Essa igreja não tem que se meter. Né? Não é apologética, ou seja, daqueles teólogos furiosos que ficam defendendo a fé, discutindo com todo mundo, né? Ganhando as discussões e perdendo as almas, né? Que sabedoria há nisso? Não é o que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo ele disputava nas sinagogas, nos templos, com vários tipos de mestres, mas ele não fazia isso ao ponto de perder, digamos, o amigo, sabe? De perder o... Quer ver? Abram comigo em 1 Coríntios 9, 22, 23. A gente já leu esse texto, mas vamos ler de novo que é importante. Para nós entender a questão dos métodos também. Os métodos não são, irmãos, para nós sacralizar, para a gente tornar eles assim... Ah, não, isso aqui é absoluto. Não, eles são para nós flexibilizar. E eles têm que concordar com a Escritura, óbvio, né? Qualquer método que apareça para nós, vou fazer um chá, vou convidar as pessoas para estudar a Bíblia na minha casa e orar. Se ele concordar com a Bíblia, amém. Se ele não concorda, não, amém. Né? Vamos lá. Ó, fiz-me como um fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha a sabedoria do apóstolo aqui. Né? E faço isto por causa do que, irmãos? Do evangelho. Então é evangelização, amém? Tá? Para ser também participante dele, a evangelização. Que eu quero dizer, entendeu? Então aqui é um estilo de vida. Amém? Então, nesse sentido aqui, é importante a gente entender o que o apóstolo, que a palavra de Deus está dizendo. Fiz-me tudo, né? Tudo do grego é tudo, irmãos. Quantas vezes aqui, isso já aconteceu várias vezes conosco, creio que com todos nós aqui, né? O nós já aconteceu também lá em Porto Alegre, aqui também, né? Uma vez eu e o Michael, a gente não sentou na sarjeta com alguém para falar de Jesus. Sim ou não? Lembram? Já aconteceu com alguns de nós, se não com todos. Quando a gente se depara com a situação, a gente vê assim, pô, eu estou aqui sentado, uma noite escura, de trevas, de frio, na sarjeta com alguém que perdeu tudo. Né? Isso não é loucura, gente? Vamos falar a verdade. Vocês estão entendendo o que a gente faz pelo Evangelho e por amor? Ou a gente faria por nós mesmos? Ir para casa. Acho que nós ia ficar sentado no chão, tomar ainda uma chamada de atenção da esposa que sujou a roupa. Onde é que tu sentou? Não, irmãos. Quantas vezes eu já cheguei em casa sem... Eu ia com uma roupa e voltava só com metade dela, né? Eu parei com isso, tá, gente? Mas eu saía para o Projeto Amor e voltava a casa sem roupa. Deixava tudo pelo caminho. Calçado, até meia foi, né? Uma vez até meia. Cheguei de pé descalço, assim. Mas foi uma falência assim, né? Toda vez que sai, deixa tudo na rua, né? Quando volta é só de roupa, né? Então é isso. Né? Não é resultado de evangelização, não é inclusão, né? É bom lembrar, não é rejeição, não é acordo,
não é manipulação, nem bajulação, nem conformidade, né, com o mundo. Esses 4 tá tudo interligado, né? Não é promessa de uma vida triunfalista, liberal, né? Aquela teologia da prosperidade, teologia do crescimento, do processo, né? Que tu vai atingir o teu potencial máximo, que essa aí é mais nova agora, né? Nenhuma delas é de Deus, né? E não é diplomacia, como a gente tem falado, não é a tolerância com esse mundo caído, tá? Pode passar. Isso aqui eu já tinha visto na outra quinta, eu só passei rápido. Abram comigo em Marcos 13:11, novamente ali. Então, assim, ó, não sei evangelizar. Só para nós inculcar bem, o final do versículo. Ó, volta um pouquinho só. Então, mas nem vos premediteis, não vos preocupeis, né, com o que for dado naquela hora, porque o Espírito Santo vai dar, e isto falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, volta ali, por favor, no material. Isso, ó. Não sei evangelizar. Então, não te preocupa com isso. Creia. Tem um versículo, até eu não separei ele aqui, mas eu sei que os irmãos conhecem. Daqui a pouco, qualquer coisa eu procuro. Cri e falei. Lembrei agora, devia ter anotado. Que é Romano. Vê se tu acha para nós ali, filha, vê se tu consegue. Isso, está aqui o versículo. 2 Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. O quê? Cri, por isso falei. Precisa explicar, não? Né? Nós cremos também, por isso também falamos. Amém? Amém, né? Amém é a palavra de Deus, glória a Deus. Pode voltar ali. Tenho vergonha. Vamos lá, Marcos 8:38. Isso aqui já é um pouquinho mais... É mais assim, como é que se diz, né? Um sacode na gente. Vamos lá. Porquanto qualquer que, entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, do Evangelho, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai e com os santos anjos. Irmãos, às vezes a gente é um pouco tímido, talvez às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, a gente não é tão articulado como alguns pregadores, pastor Michael, o gaúcho, o irmão, às vezes a gente não seja, mas isso não é uma justificativa para mim ser envergonhado, desculpa, não é. E cuidado com isso, viu? Porque naquelas listinhas de quem não adentrará na cidade santa está os tímidos, os covardes. Está esses, viu? Então, cuidado com esse... Porque às vezes a gente se esconde um pouco atrás disso. Ah, mas eu sempre fui assim. Pois é, mas quando tu conheceu a Cristo, uma mudança, uma transformação acontece, sim ou não? É uma nova criação, uma nova criatura. Então, se tu era, tu não precisa ser mais. Então, cuidado apenas com essa questão de, mas eu sou envergonhado, né? Sou tão envergonhado, não consigo falar com o pessoal do futebol, do trabalho, da escola. Então, varão, vamos orar e vamos ministrar, porque isso aí não é de Deus. Tá? As pessoas não querem ouvir, Lucas 10:2. Pode colocar para nós, filho. E diziam-lhes, grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Né? Nesse aspecto, irmãos, o Senhor Jesus, ele vai fazer para nós uma advertência, tá? Eu acredito que é importante
Vamos ler aqui, João 4, do 35 ao 36. Eu creio que esse aqui vai estar mais... Bota aí para mim. Quero tentar que os irmãos vejam comigo junto o que a Escritura diz. Não dizeis vós ainda há 4 meses, né? Tipo assim, né? Até que venha a ceifa, né? Olha o Senhor falando aqui, E eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos. Então a primeira advertência do Senhor, levanta a cabeça. Olha direito. Tô te mostrando, é tipo assim, olha para onde eu estou apontando. É nesse sentido. E vede, então, levantai os vossos olhos e vede. Imagine essa cena comigo, tá? O Senhor Jesus está com os discípulos, com a multidão. Levantem os olhos e vejam. É essa cena, irmãos. Jesus está apontando. E vede o quê? As terras. Os campos. Os campos são o mundo. Vós sois o quê? A boa semente, o evangelho. Está em João também. Né? Que já estão brancas. Para o quê? Para a ceifa. Né? O 36. E o que ceifa recebe galardão. Aleluia. Além de ser um dever, uma ordenança, tu vai receber um galardão mesmo. Olha que tremendo isso, a graça de Deus, né? E ajunta fruto para a vida eterna. Olha que tremendo isso, irmãos. O que o texto está dizendo, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Tem uma plenitude de alegria, isso é plenitude de alegria, gozo, né? Amém? Pode passar ali. Então, né? É nesse sentido ali. E se não quiserem receber a Cristo, isso acontece mais do que a gente pensa. Ultimamente tem acontecido bastante comigo. Eu inicio e tal, daí quando eu quero dar continuidade, não quero, tá, obrigado. Não querem o Evangelho. A nossa função é pregar o Evangelho, apenas isso. Né? Mateus 10, 14. Pode abrir ali, filho. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Né? O texto ele é mais amplo, ele vai dizer assim, não faça nada. Tipo, vira as costas e sai. Uma época eu pregava, eu ia numa casa a pedido de uma pessoa falar para um rapaz, e eu sempre conto essa história, né? E aí, ele me tratava assim, sério, com todo o respeito, assim, ele nem dava bola para mim, ele era obrigado a sentar para me ouvir, parecia que eu era obrigado a falar para ele, eu me sentia assim uma época, né? Mas eu ia. E já estava meio sem clima, sabe? Só que eu sempre chegava, conversava com ele, fazia perguntas, era sempre o mesmo clima, ele tinha uma maior má vontade para falar comigo. Aí eu pregava para ele, fazia uma oração e ia embora, assim, né? Fazia minha parte, assim, penso eu, né? E um dia cara, assim, eu não sei como é que vocês estão, mas eu ouvi, assim, o Espírito Santo falando comigo, assim, tipo assim, não... Eu cheguei lá, preguei para ele, só que naquele dia, quando eu terminei de pregar, eu falei, não, então tá, então a gente leu isso aqui, tá bom, então tá bom. Cara, bom descanso aí, né? Eu tô indo embora. Levantei, peguei minha Bíblia assim e fui saindo. Nossa, esse cara. Mas como assim? Tu não vai orar? Tu não vai perguntar como é que eu tô? Falei assim, hoje não. Porque o que eu tenho é muito precioso. E tu não tem dado valor nenhum. Então hoje tu não vai receber oração, não vou te perguntar como é que tu tá. Eu nem devia ter vindo. Eu nem devia ter vindo aqui hoje. Porque tu não tem recebido a palavra de Deus. E tu não tem recebido o enviado de Deus. Peguei minhas coisas e fui embora, irmãos. Nem preciso dizer que ele voltou atrás, suplicou para mim voltar lá, e, tipo assim, mudou a postura, o desejo, a atenção. O pastor Mike esse dia ministrou com a gente, né? Não deis o que é santo aos cães, nem pérola aos porcos. É nesse sentido, irmãos. O que nós temos, irmãos, é riqueza.
É a abundância de Deus. É uma palavra que nos dá vida e nos salva, nos dá fé. Isso aqui, irmãos, é espada. É fundamento, é rocha, é alicerce, é um martelo, isso aqui é fogo. Se nós for falar várias coisas que a própria palavra fala de si mesmo, irmãos, olha o que o fogo faz, vamos pegar só fogo e espada. Não era para as pessoas, né? Ela é uma espada de 2 gumes, né? Ela vai dividir, ela é viva, eficaz, apta. Obrigado, filho, pode voltar ali. Não é meu dom. Essa desculpa também é muito boa, né? Que é aquelas igrejas assim, locais, que tem o departamento de evangelismo, né? Ah, pastor, eu estava afim de fazer tal coisa. Não, fala lá com o gaúcho, nosso diácono, ele é o líder do departamento, não, o diretor do departamento de evangelismo da igreja em missões. Daí a pessoa chega lá, né? Tu que és o diretor do departamento de missões e evangelismo da igreja? Diácono gaúcho, parece que lê um texto assim, né? Nada contra, irmãos. Porque até é bom que esteja organizado, tudo, mas às vezes é só estrutura. Porque assim, ó, essa desculpa aqui, ó, não é meu dom, é um entendimento totalmente errado. Porque Deus quer para si um povo. A gente leu 1 Pedro 2,9, vamos ler hoje, a gente não leu. E eu lembrei, vamos ler só ligeirinho. Esse Mateus a gente leu. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, né? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Vós que em outro tempo não erais povo. Olha aqui, ó. Mas agora sois povo de Deus, né? E não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E como eu falei na outra quinta, eu gosto daquela expressão, a fim de proclamar. A gente tem que estar afim, paixão pelas almas, amor pelas almas, né? Interesse, se importar pelas almas. Afinal, elas estão indo para o inferno. Lembra do vizinho, do amigo, do familiar, dos conhecidos que estão indo para o inferno. Lembra deles. Sabe qual é um outro exercício importante, irmãos? Não precisa responder para mim. Feche os teus olhos nesse momento e fala assim, não, estou brincando. Mas pensa por um momento, por um segundo, medita assim, ó. Como é que foi a tua conversão? Que coisa tremenda. Tu consegue te lembrar? Do dia que tu foi recebido por Cristo, que tu conheceu a Jesus, quando te falaram as primeiras palavras sobre Jesus, tu consegue? Te lembrar quem te pregou o Evangelho, quem te evangelizou? Será que tu esqueceu já? Esse é um exercício importante. Tu não pode esquecer de quem te comunicou o Evangelho, jamais. Porque se não fosse essa pessoa, tu não estaria aqui essa noite. Tu não estaria em Cristo, salvo. Vale a pena se lembrar como tu te converteu, como é que foi, como é que se deu, quem te pregou, o que pregou, como é que se deu. Tudo isso é importante. Porque se tu não entendeu isso, talvez tu não entenda a importância que tu tem, que Deus te dá. Porque nesse sentido Deus conta contigo. Ele não precisava, mas Ele conta. A verdade é que Deus não precisava de nós. Mas Ele conta conosco ou não? Sim. Ele nos comissionou, Ele nos delegou essa graça, essa unção, essa ordenança para que a gente vá e pregue o Evangelho a toda a criatura. Todos os povos, línguas e nações. E a gente faça discípulos. E a gente batize. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente ensine o que Ele ordenou e Ele vai estar conosco até o fim desse mundo aqui. É nesse sentido, irmãos. A gente não pode esquecer de onde a gente veio, quem nos falou, porque senão a gente perde o sentido da missão. Pode passar, filho.
Então, a evangelização. Às vezes compartilhamos erroneamente o evangelho, né? Porque não entendemos o que é evangelização. Isso nos traz a nossa pergunta: o que é evangelização? Há diversas coisas que as pessoas consideram como evangelização, entre aspas, mas de fato, né, não são evangelização. Tá? Eu quero mencionar algumas dessas, tá? Talvez a objeção mais comum à evangelização nesses dias é esta: não é errado impor nossas crenças aos outros. Algumas pessoas acham que a evangelização é uma imposição. Ela não é. Ela é um ultimato, ela é. De certa forma, ela é forte. E às vezes ela é sutil. E às vezes ela é assim, ó, rápida. Jesus passa por Mateus, publicano, cobrador de impostos. Ele olha para Mateus, no meio de tudo ali, e fala assim, Mateus olha para ele e fala o quê? Ele fala uma palavra. Lembra? Segue-me. Não é o que está escrito? O que Mateus faz? Levanta, larga os dinheiros, larga tudo e vai seguindo Jesus. Gente, isso é coisa de louco. Viu como Jesus era quem ele disse que ele era? E pela maneira como normalmente a evangelização é feita, né, aqui eu botei posso, né, mas nós podemos entender a confusão que há nisso. E quando entendemos o que a Bíblia apresenta como evangelização, né, compreendemos que essa não é uma questão de impor suas regras, suas crenças, simplesmente. Esse exemplo aqui, irmãos, ele é importante, porque a gente já aprendeu isso, estou só lembrando aqui. Eu trazer para uma pessoa um fardo de regras, de conduta moral, logo que a pessoa vem andar com a igreja, tá? Estou falando de forma geral. Isso nem de longe é evangelização. Não é. Nunca foi. E tu não vê isso na pregação de Jesus, nem dos apóstolos. Isso estranha muito, porque a igreja mais tradicional, mais histórica, mais radical, ela impõe um fardo, um peso, na verdade não é fardo, é peso, não é uma carga, é um peso de regras, de doutrinas, não é? E várias coisas, e a pessoa já, né? Já é sufocada ali mesmo, porque ela não está conhecendo o Salvador e a salvação. O que ela está conhecendo é um conjunto de regras e normas e tudo mais que tem em outros lugares também. Tanto quanto, irmãos. Você já ouviu falar dos Amish? É Amish? Como é o nome deles? Os caras eram mais radicais que os puritanos. Eu não sou nem puritano, mas digo... Será que eles são considerados por Deus alguma coisa? Olha, para mim, não. Porque se eles não têm Cristo e a sua graça, se a resposta deles não é por fé, arrependimento de pecados, conversão dos bons caminhos, tanto faz aquela vida deles lá, reclusa, tipo assim, se ilharam numa bolha, né? É estranho a forma de vida deles. Não estou aqui fazendo juízo, mas tipo, olha, não vejo nada de Deus isso aí. E moralmente eles são, né? Já viram? Que nem os fariseus. Moralmente, nossa, a envergadura moral é incrível, assim, né? No que há evangelização nisso? Nesse tipo de conduta? Vamos lá, vamos tentar entender isso aí melhor. Zacarias 4:6. Texto importante. Nós não tínhamos lido esse texto ainda. Acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ler nessa... Mas vamos lá. E respondeu-me, dizendo... Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo aqui o profeta Zacarias, né? Olha que tremendo isso, irmãos. Não por força, né? Por imposição, ok? Nem por violência, né? Por peso, né? Por regra. Mas sim pelo quê? Meu Espírito. Lembra que a gente comentou aqui, se não fosse pelo Espírito a gente não estaria aqui? É pelo Espírito, olha aqui o eu, ó. Maiúsculo. Pelo meu Espírito, diz
o Senhor dos Exércitos. Que aqui é para ficar claro que é o Deus Todo-Poderoso. É o vingador, é o dos exércitos, é o Deus ali que... E parece um contraste, né? Porque não é por força, nem... Imagina, o Deus dos exércitos não é por força, nem por espada, nem por violência, nada. Mas é pelo meu espírito. A operação da fé. De todo mais, justificação, de tudo mais. Né? Outro texto, Mateus 23, esse texto é importante, do 13 ao 16. Que é um contraste também. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. E nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, né? E sob o pretexto de prolongadas orações, né? Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Olha as palavras de Jesus, irmãos. A gente tem que ter cuidado. A igreja precisa ter cuidado. A igreja do Senhor, ela não é um reduto de moralistas, de legalismo, de... Nós já sabemos, eu estou apenas lembrando a gente. E isso, vamos combinar aqui, isso ajuda na evangelização? Isso, irmãos, isso nem nos distingue do restante. Não isso. A Bíblia vai dizer outras coisas, o amor, né? A conduta, o procedimento santo, outras coisas vão nos destacar dos restantes, mas não isso aqui, moralidade. Eu não estou dizendo que nós não recebemos do Senhor um caráter reto, justo, honesto. Nós devemos ser homens, né, e mulheres com o caráter de Cristo. De forma nenhuma eu estou dizendo ao contrário disso. Eu estou falando do legalismo, do moralismo, da hipocrisia mesmo, do farisaísmo, entendeu? É nesse aspecto que eu estou, que é o que a Bíblia está dizendo, não sou eu. O próprio Senhor avisou, ó. Porque esses aí são quem? É os que não entram e nem deixam os outros entrar. Que na minha cabeça, né, não sei, eu faço uma associação com isso, são tipo bodes no meio da igreja, não são ovelhas, são bodes que ficam dando cabeçada em todo mundo. Esses são os ditos bodes, para mim. Que é o rebanho, lembram? Tem ovelhas. Nesse caso, esses aqui, ó, que não entram, não deixam ninguém entrar, que são os bodes. Viu ali o gaúcho? Não, pum! Tu é! Já sai, sabe? E não entra, né? Tu vê? Não entra, não deixa ninguém entrar. Esse é o detalhe aqui ai, olha só, ai destes. Não vamos esquecer disso, o ai aqui. Então isso aqui é sério. Terá o quê? Mais rigoroso sofrereis, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Irmãos, isso aqui é sério. Nós temos que cuidar. A igreja vai ter essas nuances, vai ter. Nós temos no Brasil, vou falar do Brasil, tem muitas igrejas bem tradicionais, assim, com doutrinas humanas, né? Legalismo, igrejas mais tradicionais que são assim, irmãos. Te olham assim, tu entra na igreja e te olham assim, ó. E essa daí? E esse daí? Sabe? E aí já chamam para conversar, né? E já começam, né? Pá! E a pessoa vai assim, ó, né? Já vai recebendo todo o peso, né? Todo esse peso enganoso, né? E a pessoa não ganha um fardo leve e um jugo suave, como Cristo disse. Só que aqui nós temos que aprender uma coisa. Jesus falou, vinde a mim. E nós, como seus discípulos, a gente não pode impedir que as pessoas vão até Cristo, amém? Esse é o ponto. Porque não entram e não deixam entrar. Entenderam agora? Então eles não entram e não deixam entrar. Então eles não estão deixando que as pessoas venham a quem? A Cristo, que é manso, humilde, que vai ensinar, que o fardo é leve, que o jugo é suave. É nesse sentido. Nós temos que ser como João Batista. Irmãos, João Batista, eu tenho uma impressão de que ele era faca na bota, assim, bem galdeirão mesmo. Mas ele foi muito categórico.
É Ele? É Ele. Então tá, então a partir de agora que eu diminua, que Ele cresça, sigam a Ele. É dele que eu falei, para Ele que eu apontei desde o meu ventre, da minha mãe lá, né? Ele tremeu no ventre de Isabel, com tal diante de Maria, lembra? Incrível, né? Incrível. João Batista podia ser o que for, mas ele era um cara consciente que ele não podia impedir as pessoas de ir até a Cristo. Pelo contrário, ele fez discípulos a Cristo, né? Pode passar ali, filha, volta lá, por favor. Ah, tinha mais texto ali, né? Perdão. É que ela é importante, porque a gente também, ó. E ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer prosélitos, né? Que a gente vai ver também que evangelização não é fazer prosélitos. Tem muita gente que tem feito prosélitos hoje do quê? Da denominação. Os batistas querem mais batistas, os luteranos querem mais luteranos, e assim vai. Os assembleianos querem mais assembleianos. Isso é proselitismo. Também. Então não se trata de ser um discípulo de Cristo, não se trata da Escritura, não se trata de ser um filho de Deus. Se trata de tu seguir o que nós cremos. Sabe aquela coisa? A nossa visão. Eu sempre tenho um pé atrás quando eu escuto alguém assim falar assim comigo. Não, porque a nossa visão... Não, só um pouquinho. Não tem interesse na tua visão. Desculpa aí. E eu escuto isso há muitos anos. A gente já escutou isso aí na nossa casa. Não, mas a nossa visão... É o que mais divide a igreja, irmãos. Divisão. Quando a pessoa fala a nossa visão, eu já me arrepio, assim. Porque veja bem, ela não está falando da Escritura, da vontade de Deus, da sã doutrina. Ela está falando da visão dela, de quem? Da igreja, da denominação, entenderam? E isso é negativo. Isso é negativo. Isso é proselitismo. A gente conseguiu mais um aqui para a nossa seita. Tipo isso, é a mesma coisa. Mais um para seguir o que a gente segue. E fica um detalhe em aberto aqui, né? Mas o proselitismo, sobretudo, até tem aqui uma menção a isso, né? Mas e depois de teres o feito, né, fazeis o filho, né, e fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha que terrível essas palavras, irmãos. Esse tipo de entendimento, ele existe ou não na evangelização? Existe. Isso é o pior. Porque isso está no braço ou do homem ou da instituição. Não está em cargo da Escritura e de Deus. Pode voltar lá agora. Não, agora pode voltar ali. Aqui é porque eles são condutores de cego. O texto ele é um texto que barra. A gente podia passar a noite nele, né? Mas eu não. Então assim, ó, esses textos que eu li ali, ó, em primeiro lugar, nós temos que entender que as coisas em que cremos são fatos, né? E a verdade absoluta não são apenas crenças ou opiniões, são a palavra de Deus. Então, quando eu me refiro ali às coisas, é o que de fato nós recebemos de Deus. Só tem uma coisa que nós recebemos de Deus: a palavra de Deus. Fora da Escritura, não tem nada mais. Então, nesse sentido, na evangelização, quando a gente começa a trazer doutrina de homens, ensino de homens, costume, tradições de homens, a gente vai fazer isso que a gente está falando até aqui. Nós não vamos apontar para a verdade absoluta que é a Escritura. E segundo, esses fatos não são nossos, no sentido de que pertencem somente a nós, a nossa perspectiva, a ideia, a nossa experiência, ou no sentido em que os formulamos por nós mesmos. Não, gente. Quando nós evangelizamos, nós pregamos somente as Escrituras. E toda a Escritura. E isso são fatos e verdade absoluta do Evangelho de Cristo, conforme toda a Escritura. Então, o que nós pregamos? Esse é o ponto. Como evangelizamos? Esse é o ponto. A quem nós evangelizamos? Para quem? Eu vou evangelizar para o pastor gaúcho. Isso existe, viu, irmãos?
Existem pessoas que evangelizam para fazer prosélitos, para fazer seguidores da sua igreja, do seu pastor. Infelizmente. Não, tem que conhecer o nosso pastor. Nossa, um homem de Deus, um profeta, ungido. Não que ele não seja, né? Mas no sentido que ela está falando, está certo ou errado? Está errado. Porque quem que ela deveria conhecer? A Cristo. Aí ela deveria conhecer o senhorio de Cristo. Ela acaba conhecendo o senhorio de quem? Do pastor. Vocês estão entendendo? Porque ela foi conduzida pelo Aloísio a conhecer o senhorio do pastor gaúcho. Porque nem o Aloísio e nem o pastor gaúcho querem apresentar para ela o senhorio de Cristo. E esse é o ponto. Eles não apontam para Cristo. E isso é uma evangelização falsa. Não vem do Evangelho. É alertada pelo Evangelho para não fazer isso. Porque os judaizantes faziam isso. Aquela seita, né, os judaizantes, os escribas, os fariseus, essas 3 seitas, eles faziam isso, meus irmãos. Por isso que naquela época Jesus estava combatendo isso. Pode passar. E na evangelização bíblica, nós não impomos nada, de fato, não podemos fazer isso. De acordo com a Bíblia, a evangelização é apenas contar a alguém as boas novas, que eu dei o exemplo do Billy Graham ali, né? Eu descobri onde tinha pão, então eu vou avisar todo mundo onde tem pão. É simplicidade, né? Isso não inclui a garantia de que outra pessoa responderá corretamente ao Evangelho. Eu gostaria, né, de podermos fazer que as pessoas respondessem ao Evangelho, mas não podemos. Conforme as Escrituras, o fruto da evangelização vem de Deus. Aqui é a soberania de Deus. Isso não está no controle de ninguém, irmãos. Isso não depende de nós. Do que depende de nós é a evangelização. É o estilo de vida que aproveita todas as oportunidades. Em todos os lugares a gente anuncia o Evangelho, as boas novas. A gente fala desse Deus Criador, do homem caído, de Cristo, Senhor e Salvador, e da resposta que o homem precisa dar urgentemente, do que depender de nós. Todo o restante, a parte mais difícil, vem com o Espírito Santo, o próprio Deus, vem de Deus, não vem de nós. O crescimento vem de Deus, né? E não de nossas técnicas astutas, né, nossos métodos, da nossa doutrina ou de nossa paixão pessoal pelo que estamos fazendo, como Paulo escreveu, né, aos cristãos de Coríntio, né? 1 Coríntios 3, 5, 7, por favor. Obrigado, filho. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, que evangelizaram, né? E conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Então, a evangelização, essa ciência, essa consciência, ela é desde o início, irmãos. As pessoas desde o início precisam ouvir e saber quem vai dar o crescimento, quem vai operar na vida delas, do início ao fim da vida delas. E isso, irmãos, só foi entregue a Deus. Não foi entregue a ninguém mais. Já estou concluindo. Irmãos, a evangelização, ela é tão importante. Ela é tão importante e ela foi entregue somente à igreja. Somente a igreja, ela pode evangelizar o evangelho de Cristo em toda a Escritura, a palavra de Deus, pregando, vivendo, testemunhando, com sua vida, com suas palavras. Isso é intransferível, impostergável. Somente nós podemos fazer isso. Ninguém mais pode. A ONU não pode fazer isso. O governo não pode fazer isso. A Unesco aí, né? Todos. Médicos Sem Fronteira,
Todas essas instituições mundiais aí, nenhuma pode fazer, irmão. Nenhuma seita pode fazer. Por que é só a igreja de Cristo que pode fazer? Porque Cristo diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós somos o corpo de Cristo. Somente nós carregamos essa mensagem, esse evangelho, que é o poder de Deus, o evangelho de Cristo, para a salvação de quem crê. Ninguém mais, irmãos. Nenhuma seita tem isso. Eles alegam que eles têm lá os falsos cristos, o falso evangelho, a falsa evangelização, as falsas obras. A gente ouve falar às vezes de uma seita aí que é muito boa nas obras, né? Sociais, uma seita que tem aí, são falsas obras. Não são boas obras, são más obras. Por virtude de Deus, Deus é soberano e poderoso, Ele pode usar para beneficiar quem Ele quiser. Mas a fé dele está errada. Logo, a operação está errada e vai ter uma consequência. Não vem de Deus. E esse é o ponto. A mesma coisa se aplica para a evangelização. Nós estamos aqui essa noite, meus irmãos, porque um dia alguém nos evangelizou. E a gente vai evangelizar. E vamos evangelizar pra caramba, nós vamos falar. Eu sei que os irmãos têm falado, têm tentado. E às vezes a gente olha aqui e dá até porque a gente é muito assim, né? A gente olha assim, vê as cadeiras. Assim. Mas não te preocupe. Porque esse é o tempo que a gente está vivendo. A gente só não pode perder a urgência do que nós estamos vivendo. Para concluir, agora eu vou concluir mesmo. Eu quero ler, eu escrevi aqui quando eu estava orando, eu escrevi 2 coisas importantes, penso eu, que eu queria dividir com os irmãos. Eu acredito, irmãos, que as heresias do fim, elas vêm com uma intenção de evangelização. Mas porque as pessoas estão tão longe da Escritura, elas não sabem o que é o Evangelho, elas cometem heresias. Só que o problema é que essas heresias, muitas são para perdição. Muitas. Não geram uma fé salvadora, que é a fé bíblica. Uma fé correta. Recentemente, um pastor do Brasil, ele ensinou para um grupo grande, se tornou uma coisa meio nacional, ele disse assim, ó, não, a gente pode chegar, por exemplo, numa prostituta, uma meretriz, e chamar ela de irmã, invocando nela o senso que ela tem de filha de Deus. Meus irmãos, da onde que ele tirou isso? Isso é uma heresia. Não sei se vocês entenderam. Tu chegaria numa mulher que está ali, né, se prostituindo, e falar assim, minha irmã, Deus te criou, quero invocar em ti a criação de Deus agora, e tu é minha irmã. Eu nem sei como explicar assim essa heresia, mas, entendeu? Positivismo, sei lá. Depois o Mike explica melhor isso aí, mas é uma heresia do caramba, gente. Por favor. Foi tentando ensinar a igreja a evangelizar. Vocês vêem só? Agora, fato é que essa frase não é minha, né? Que nem está escrita aqui, eu lembrei agora. Essa geração de pecadores, de perdidos, ela é também consequência da geração de pregadores. Infelizmente, também. Uma igreja sem santidade, sem compromisso, uma igreja que não é comprometida, não tem compromisso com as coisas de Deus, não prioriza o que Deus prioriza, não ama o que Deus ama. É uma igreja que está incorrendo em desobediência. Não odeia o que Deus odeia, é uma igreja que está em desobediência. Essa igreja não tem jeito, irmãos, de ela evangelizar, a não ser para si mesma.
fazer prosélitos, seguidores para o seu grupo, para a sua seita. Nós temos que ganhar essa geração, meus irmãos. Nessa geração. Vou repetir. Nós temos que ganhar essa geração. Nessa geração. Se nós não tivermos esse senso de urgência, nós vamos ver uma geração toda se perdendo ao nosso redor. Que Deus tenha misericórdia como Ele tem. Permaneça a sua misericórdia, a sua graça sobre nós. Que a gente tenha sabedoria, uma fé firme, bíblica, genuína. E a gente seja preservado, fiéis à pregação. A gente não pode mudar a mensagem. A gente não pode tocar na mensagem, ela é única. É o mesmo evangelho de sempre. A gente seja mantido fiéis a isso, todos nós. A gente não venha negociar com ninguém, para ninguém, sem exceção nenhuma, aquilo que nós recebemos de Cristo. Porque senão nós vamos perder nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos e filhas, familiares, amigos, nós vamos perder. Se nós não ganharmos essa geração, nessa geração, talvez a próxima geração. Eu estou falando isso para vocês aqui, talvez muitos não estejam entendendo, mas eu sou alguém que lamenta muito a geração atual. E eu falo com muito carinho, muito temor também, isso que eu vou falar. Porque a geração que eu fui gerado em Cristo não era assim. Essa geração que nós estamos vivendo realmente, olha, eu não sei nem o que dizer. Uma geração superficial, rasa, sem compromisso, não conhece a Deus, não teme, não treme, vive de qualquer jeito, faz o que quer, dá na cabeça. Os jovens, eu tenho assim, o meu coração se aperta. Quando eu falo dos jovens, assim, ó, eu queria não lembrar da minha época quando eu era jovem, porque é uma vergonha os jovens atuais. Eu queria não lembrar da minha época quando eu era jovem. Porque a minha geração de jovens, meu Deus, meus irmãos, misericórdia, não era assim. Não era assim. Misericórdia. Tinha também dificuldades, tinha lá os sem compromisso, tinha também os sem noção, sem compromissos, que não queriam nada com nada. Mas isso, hoje é a maioria. A maioria não quer. Não prioriza Deus, não busca Deus, não ama o que Deus ama, não odeia o que Deus odeia. É uma geração totalmente sem compromisso com as coisas de Deus. E eu tenho muitos amigos meus que têm filhos jovens. A minha família tem vários jovens e eu lamento os jovens atuais. Como alguém que já está há algum tempo, não que a minha opinião importe, mas eu realmente lamento, como pregador, eu lamento a geração atual. Mas dou graças a Deus pelos jovens que tem, os que ainda estão. Que essa a gente vai ter que amar, considerar, ajudar eles, porque são remanescentes. Cadê os jovens, gente? Já te perguntou onde é que estão os jovens? O que a Bíblia fala dos jovens? Vocês lembram? Que eles são fortes, que eles permanecem na palavra. Não é verdade? Que eles cuidam das coisas do Senhor. Não vou continuar aqui, mas não é pouca coisa que a Bíblia fala sobre os jovens. Cadê esses jovens? Cadê? Onde eles estão? Quem pregou o Evangelho para mim foi um jovem mais novo que eu, também. Foi um pastor, mas também teve um jovem muito importante na minha vida. Ele era mais novo que eu. Vocês veem a importância de uma geração com a sua geração. Esses dias eu estava pregando o Evangelho para um jovem. Uma hora ele olhou para mim assim,
e falou assim: pois é, mas o senhor, me chamou de senhor, né? Fiquei todo... Eu não sei se o senhor sabe assim o que o senhor está falando, mas falou bem assim comigo. Mas eu não preciso disso aí, assim. Eu conheço muitos jovens e eles não precisam disso. Só que eu não vou desistir, eu vou continuar falando para os jovens, como eu sempre falei minha vida toda, só que eu vejo que eles estão muito longe, muito longe. E eu não sei se isso foi uma falha da minha geração, que não conseguiu passar o bastão, que não conseguiu dar o testemunho correto, que não conseguiu... Porque tem isso também. Por isso que eu falei, a geração atual, nós temos que ganhar nessa geração, para nós não ver isso, essa incorrência, esse buraco, essa lacuna na vida da igreja, e a gente depois não tem que se lamentar e pensar assim: cadê? Porque a gente tem ensinado os jovens várias coisas, como trabalhar, onde trabalhar, o que estudar, o que fazer, mas não buscar a Deus, não temer a Deus, não priorizar a Deus, e isso a gente tem que considerar, assim como os homens e mulheres mais velhos, da mesma forma também. Que a nossa evangelização, irmãos, ela inclua todos que creem em Jesus. Uma das coisas que... O pastor Michael já pode vir aqui, sim. Uma das coisas que o Senhor Jesus falou é que nós, se nós quisermos, Ele falou assim, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Esse é o convite que eu ouvi. E meus irmãos, não mudou. Eu continuo tenho pouca idade ainda, não sou nem 46 anos vou fazer. Não estou nem nesse ano da vida. Mas eu continuo tendo que querer, tá afim, continuo tendo que me negar, tomar minha cruz, renunciar a tudo, amar mais a Deus, priorizar o Senhor. E é difícil, irmãos. É difícil. Não vou mentir aqui. É muito difícil. Às vezes dá vontade de de negar outras coisas e não a mim mesmo. E Jesus não me falou, não mentiu para mim que ia ser fácil. E nem quem me pregou mentiu para mim. Então a verdade é que nós precisamos evangelizar biblicamente. Nós precisamos que as pessoas saibam o preço. O que foi pago, mas o preço que elas também vão ter que pagar. A consciência disso depende, porque senão elas vão vir para estar com a gente e não vão conseguir prosseguir. Porque elas vão se assustar. Mas não me avisou sobre isso, né? Me disse que eu ia ser amado, que não sei o quê, mas não me falou que eu ia ter que morrer, que eu ia ter que perder, renunciar, né? Isso não me falaram, me enganaram. Tomara que a nossa pregação não seja mais um engano, né? Que a gente consiga pregar a verdade e não enganar ninguém, nem a nós mesmos. Amém?